Se um governo está sendo completamente irresponsável com as contas públicas e, mesmo em meio a sucessivos recordes de arrecadação, está afundando o país em uma crise econômica, o que você acha que deveria ser feito? Se a sua resposta é reduzir gastos, enxugando a máquina pública, otimizando processos para fazer a mesma coisa só que com um custo menor, ou fazendo cortes drásticos em áreas não essenciais como a publicidade desse próprio governo, você está errado, pelo menos na visão do governo Lula. Diante dos sucessivos déficits registrados ao longo desses 2 últimos anos, o Ministério da Fazenda do governo Lula decidiu simplesmente mudar a metodologia de cálculo do resultado fiscal estrutural. O resultado estrutural leva em conta o saldo das contas públicas sem as influências transitórias, como receitas ou despesas atípicas ou o efeito cíclico decorrente do nível da atividade econômica e outros fatores, como o preço do barril do petróleo, por exemplo. No relatório publicado pelo próprio Ministério da Fazenda do governo Lula em julho de 2023, consta no gráfico de decomposição do resultado fiscal estrutural do setor público consolidado que houve superávit do setor público em 2022, correspondente a 0,71% do PIB. Superávit significa que as receitas foram maiores do que as despesas. Só que no boletim de resultado fiscal estrutural de 2023, publicado em dezembro de 2024, pelo mesmo Ministério da Fazenda do boletim do ano anterior, mas dessa vez apresentando também a prévia de 2024, o mesmo dado, referente ao mesmo ano de 2022, é apresentado agora com um resultado completamente diferente. No gráfico de decomposição do resultado fiscal estrutural do setor público consolidado, o ano de 2022 aparece agora com um déficit de 0,6% do PIB. Déficit significa despesas maiores do que as receitas. Como é possível que o mesmo índice, referente ao mesmo período, mude completamente de um relatório para o outro, se ambos foram produzidos pela mesma instituição? A resposta é simples: mudando a metodologia de cálculo para que seja possível chegar a números que sejam mais convenientes para suas narrativas. Foi exatamente isso que o governo Lula fez. Quer ver como isso se encaixa perfeitamente na narrativa? Olha só, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nessa terça-feira que, abro aspas, do ponto de vista estrutural, o resultado primário de 2022, que era considerado um exemplo de como estamos melhorando, estava pior de como estamos hoje. Fecho aspas. Ou seja, eles deram um jeito de fazer com que o superávit no último ano de mandato do antecessor de Lula pareça um resultado pior do que os sucessivos déficits do atual governo. Tudo isso para construir a narrativa de que a culpa pela atual crise é do governo anterior. O secretário disse ainda que a nova metodologia de cálculo é uma inovação e que atende ao padrão internacional. Agora eu pergunto, tem como jogar mais sujo do que isso? Bom, esse nível de sujeira infelizmente se tornou rotina no Brasil. Hoje, inclusive, exatos 2 anos depois dos atos de 8 de janeiro de 2023, o governo Lula usou o dinheiro do povo brasileiro mais uma vez para fazer uma cerimônia onde as suas narrativas sobre os atos daquele dia foram reforçadas. Eu já vou falar sobre essa cerimônia, mas antes preciso lembrar a você daquilo que você pode ter acesso além dos vídeos aqui do canal. Se você passa por situações no seu dia a dia em que você acaba debatendo sobre política ou questões relacionadas a ela, com alguém que é militante de esquerda, eu tenho um material que se encaixa perfeitamente naquilo que você está precisando nesse momento. No e-book 7 estratégias para vencer debates com militantes de esquerda, eu compartilho com você 7 estratégias diferentes, todas testadas e validadas por mim. São estratégias que eu utilizo nos meus vídeos e no meu dia a dia e todas elas explicadas de maneira muito clara e objetiva. Você terá acesso a esse material por apenas R$ 19,90, clicando no primeiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui no canto. Agora, se você passa por esse mesmo tipo de situação, mas você quer estar ainda mais preparado, com mais estratégias e com explicações ainda mais detalhadas sobre elas, eu recomendo o curso 12 estratégias para vencer debates contra militantes de esquerda. Nele você encontrará 12 videoaulas com explicações detalhadas de cada uma das estratégias, mais um módulo bônus com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais para aprimorar ainda mais o seu
repertório e ainda mais um módulo bônus com um acervo de debates políticos históricos, desde 1989 até 2024. Você terá acesso vitalício a todo esse material por apenas R$ 147, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito, clicando no segundo link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui no canto. E se você deseja aprimorar a sua comunicação de maneira geral, indo muito além dos debates sobre política, pensando no seu crescimento profissional ou pessoal, visando novas oportunidades como uma promoção, um novo emprego, novos negócios ou qualquer outra chance de crescer, eu tenho um material exclusivo onde eu compartilho tudo aquilo que eu aprendi sobre comunicação, na teoria e na prática, e que me levou a ter hoje uma audiência de mais de 600 mil pessoas na soma entre YouTube, Instagram e TikTok. Para ter acesso ao Manual da Comunicação 2025 por apenas R$ 197, que também pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito, clique no terceiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora no canto da sua tela. Eu espero que assim eu consiga ajudar você de alguma forma em retribuição a tudo que você fez por esse canal ao longo dos últimos meses. Pois bem, como eu falei anteriormente, o governo Lula realizou hoje uma cerimônia, mais uma vez, para reforçar as suas narrativas em relação aos atos de 8 de janeiro de 2023. Apesar de toda a importância e publicidade que Lula e Janja deram a essa cerimônia, ela esteve muito longe de ter a adesão que eles esperavam. Os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal não compareceram. Alexandre de Moraes, por outro lado, obviamente não ficaria de fora. Enfim, o evento hoje foi dividido em 4 atos, cada um deles em um local diferente, mas os discursos foram realizados em apenas 2. Inicialmente, na sala de audiências do Planalto, quem abriu a cerimônia discursando foi alguém que, curiosamente, de acordo com o próprio governo Lula, não ocupa cargo público nem exerce função pública. Janja. No dia 1º de janeiro de 2023, vivíamos um momento histórico, de esperança e de novos tempos. Vibrávamos porque o amor tinha vencido o ódio. Uma semana depois, o ódio ocupou esse espaço, tentando sufocar a esperança. Além da narrativa do ódio contra o amor e a esperança, ela também fez questão de usar o termo fascista, algo que, se perguntado para qualquer um deles qual é o significado, nenhum saberá responder. O Palácio do Planalto, onde estamos hoje, foi vítima do ódio que estimula e continua estimulando atos antidemocráticos, que continua estimulando falas fascistas e autoritárias. Mais adiante na cerimônia, já em outro ambiente do palácio, diante do fracasso de público que ficou escancarado nas imagens da Praça dos Três Poderes, onde se esperava a presença de uma multidão, Lula fez questão de, logo no início do seu discurso, tentar contornar o fracasso do evento. Eu acho que hoje é um dia extremamente importante. Eu, durante a leitura da imprensa de manhã, eu vi a preocupação com alguns meios de comunicação, se ia ter muita gente, se ia ter pouca gente, se ia ter muita gente, se era fracassado ou não. Eu queria que as pessoas soubessem o seguinte: um ato de defesa da democracia brasileira, mesmo que tiver um só cara, uma só pessoa, numa praça pública, num palanque, falando de democracia, já é o suficiente para a gente acreditar que a democracia vai reinar nesse país. Pois é, acontece que o significado de democracia é justamente quando o poder emana do povo. Se o povo não existe, como ficou claro nas imagens, que democracia é essa formada por um pequeno grupo de políticos? Aliás, o grupo, que já é pequeno, poderia ter ficado ainda menor depois da frase em que Lula deu motivos de sobra para que Janja o fizesse sumir do mapa. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E como a cerimônia foi realizada apenas um dia depois de Mark Zuckerberg ter anunciado que as redes sociais pertencentes à Meta enfrentarão governos e tribunais que promovem a censura ao redor do mundo, Lula não poderia deixar de fora do seu discurso uma narrativa sobre esse assunto. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito.
Pois é, a velha narrativa do Estado de Direito ou do Estado Democrático de Direito que eles insistem em usar enquanto, na verdade, colocam em prática o Estado Democrático que a pseudo-jornalista Natuza Neri deixou escapar ontem à noite em um programa da Globo News. No Brasil, a gente passou por um problema muito sério e que engajou muita gente, que foi uma tentativa de arrebentar com o Estado Democrático de Dinheiro. Estado Democrático de Dinheiro. Pois é, às vezes a pessoa quer mentir, mas a própria boca não deixa. A você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.